Olá, me chamo Tessera Vermelho e estarei apresentando um trabalho intitulado de Estudo da Atividade e Estabilidade Catalítica de Biocarvões Sulfonados oriundos de biomassa residual amazônica na síntese de biodiesel. Nos últimos anos, as emissões de gases causadores do efeito estufa têm aumentado em razão da utilização de combustíveis fósseis. Assim, o desenvolvimento de uma alternativa limpa, ecológica, sustentável e, além disso, que supra as necessidades do mercado de combustíveis tem sido amplamente discutida pela comunidade científica no mundo inteiro. E assim, o biodiesel ele se destaca como uma promissora alternativa aos combustíveis fósseis, dado que ele é biodegradável e derivado de fontes renováveis de energia. Normalmente, esse biocombustível ele é obtido através da reação de esterificação, na qual um ácido graxo reage com metanol, na presença de um catalisador de caráter ácido, originando biodiesel e água como coproduto. Destaca-se que esse catalisador ele pode ser homogêneo ou ainda heterogêneo, e a utilização de catalisadores heterogêneos no processo, ela proporciona a possibilidade de recuperação desses catalisadores e posterior reemprego para a sua reutilização. Além disso, com o objetivo de reduzir os custos de produção desse biocombustível, pode-se utilizar biomassas residuais na síntese de catalisadores ou suportes catalíticos, destacando a utilização dessas biomassas residuais na síntese de carvões e biocarvões. O carvão ele é obtido por meio da degradação termoquímica da biomassa residual, e essa degradação ela pode ser pirólise, carbonização ou ainda torrefação. Além disso, esse biocarvão ele pode passar por um processo de funcionalização, que pode ser ou uma impregnação ou ainda um processo de sulfonação para originar um catalisador de caráter ácido. O muruci ele se apresenta como uma promissora biomassa para a síntese de suportes catalíticos. O muruci ele é uma árvore nativa da América do Sul e amplamente difundida por toda a região amazônica. Seu fruto possui coloração amarelada, com aroma e sabor característicos. Normalmente esse fruto ele é apreciado pelas populações locais em sua forma natural, ainda sob a forma de sucos, sorvetes ou licores. No entanto, durante o processamento desse fruto para a obtenção de tais produtos, são geradas grandes quantidades de resíduos agroindustriais, no caso os caroços de muruci, que atualmente não possuem uma destinação adequada. O presente estudo tem por objetivo avaliar a atividade e a estabilidade catalítica, analisando a influência da variável temperatura de carbonização na síntese do biocarvão sulfonado a partir do caroço de muruci, aplicado na reação de esterificação do ácido oleico com metanol. E os objetivos específicos são produzir um biocarvão a partir do caroço de muruci, estudar a influência da variável temperatura de carbonização no processo de sulfonação, caracterizar os materiais sintetizados por meio das técnicas de espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier e microscopia eletrônica de varredura, avaliar o potencial catalítico do catalisador na reação de esterificação e, por fim, avaliar a capacidade de reutilização desse catalisador. O processo de obtenção dos biocarvões se faz da seguinte maneira: os caroços de muruci eles foram triturados e peneirados para a obtenção do pó fino, que foi carbonizado em 3 temperaturas, 450, 600 graus e 750 graus Celsius, fixando a variável tempo de carbonização em 1 hora. Ao término, esses materiais eles foram resfriados, macerados para a obtenção dos biocarvões de muruci. O processo de síntese dos catalisadores se deu da seguinte maneira: os biocarvões eles foram sulfonados a 200 graus Celsius por 4 horas, utilizando ácido sulfúrico, na razão de 1 grama para cada 10 ml. Ao final do processo de sulfonação, esses materiais eles foram lavados com água destilada até pH neutro, seco e estufa para a obtenção dos catalisadores sulfonados. Os materiais sintetizados foram testados na reação de esterificação do ácido oleico com metanol em um reator PA, sob condições reacionais fixadas de 100 graus Celsius, 2 horas de tempo, 6% de catalisador e razão molar de 20:1. Ao final dos testes catalíticos, os materiais, os produtos, foram centrifugados para a recuperação do catalisador, o qual foi lavado com porções de álcool etílico e hexano, e o biodiesel obtido ele foi purificado utilizando porções de água aquecida. Ao final da etapa de purificação, ele foi seco em estufes e posteriormente seguiu para a determinação de sua conversão. Espectroscopia no infravermelho transformada de Fourier. Nos espectros referentes aos biocarvões sintetizados que são mostrados na figura 1A, são observadas bandas vibracionais nas regiões de 2190, 2000, 1704, 1593 e 741, que são atribuídas aos estiramentos das ligações carbono-triplo carbono, carbono-hidrogênio, carbono-duplo oxigênio e carbono-duplo carbono, e além disso, a deformação angular da ligação carbono-hidrogênio, respectivamente. Essas bandas elas são características de materiais lignocelulósicos carbonizados. Os espectros referentes aos catalisadores sintetizados são ilustrados na figura 1B, e esses espectros eles mostram a presença das bandas vibracionais típicas de material carbonizado, que é oriunda dos biocarvões, bem como o aparecimento de duas novas bandas vibracionais nas regiões de 1107 e 1040, que são relacionadas aos estiramentos simétrico e assimétrico da ligação oxigênio duplo enxofre-oxigênio, que são características da presença dos grupos sulfônicos na superfície desses materiais e acabam indicando o êxito do processo de síntese dos catalisadores. Microscopia eletrônica de varredura. Os biocarvões sintetizados têm sua morfologia elucidada nas figuras 2A, 2B e 2C. E por meio dessas micrografias é possível observar que estes apresentam uma morfologia superficial irregular, com uma ampla estrutura de poros bem desenvolvida e dispersa homogeneamente sobre a sua superfície. Essa é a característica de biomassas residuais carbonizadas. Em comparação dos catalisadores, que as suas morfologias são ilustradas nas figuras 2D, 2E e 2F, é possível observar uma alteração na sua morfologia quando comparado à morfologia observada nos biocarvões. Nota-se uma redução na porosidade desses materiais, bem como um aumento na desordem dessa superfície.
Isso é atribuído ao processo de funcionalização, o qual acaba empregando, né, o ácido sulfúrico concentrado, que acaba atacando a superfície desse material, o que acaba gerando essa redução e essa desordem na sua superfície. Estudo de reutilização e estabilidade dos catalisadores. Observa-se que o catalisador BCS 450, que está ilustrado na figura 3A, ele apresentou baixa estabilidade com conversão de ácidos graxos livres decaindo de 96,45% no primeiro ciclo reacional para 41,53% no segundo ciclo reacional. Em contraste, o catalisador BCS 600, que está ilustrado na figura 3B, ele apresentou uma melhor estabilidade em comparação com o catalisador BCS 450, com conversões de ácidos graxos livres de 97,15% no primeiro ciclo reacional e 73,5% no seu segundo ciclo reacional. Contudo, o seu desempenho catalítico ele decaiu para mais de 40% nos ciclos reacionais subsequentes, e isso pode ser atribuído ao fato de que temperaturas baixas de carbonização não são eficazes para a formação das estruturas de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. O lado do catalisador BCS 750, que está ilustrado na figura 3C, ele demonstrou o melhor desempenho catalítico dentre todos os sintetizados, com conversões de ácidos graxos livres de 97,9% no primeiro ciclo, 86,04% no segundo, 76,7% e 60% no seu quarto ciclo reacional, indicando que o aumento da temperatura de carbonização de fato promove a formação dessas estruturas de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, favorecem a incorporação dos grupos sulfônicos e acaba conferindo maior estabilidade ao longo dos ciclos reacionais para esses catalisadores sulfonados. E nós concluímos nesse estudo que o biocarvão produzido a 700 graus Celsius ele apresentou maior adequação ao processo de sulfonação e que o catalisador oriundo do processo de sulfonação desse biocarvão ele apresentou melhor desempenho catalítico dentre todos os catalisadores sintetizados. Técnicas de caracterização realizadas, FTIR e MEV, atestam que os processos de síntese do biocarvão e do catalisador são eficientes e que o catalisador BCS 750 ele foi utilizado durante 5 ciclos reacionais, atingindo uma conversão de ácidos graxos livres máxima de 97,9% e manteve a sua atividade catalítica acima de 60% até o quinto ciclo reacional.